Olá, amigas e amigos do nosso canal no YouTube Eros e Thanatos, Mitologia e Psicanálise. Estamos de volta, tá? E vamos falar hoje da segunda tópica do inconsciente, da formulação de Freud e particularmente do conceito de inconsciente, dentro daquele prosseguimento que temos tido em relação assim à montagem do conceito do inconsciente de Freud, um dos textos da metapsicologia freudiana, né? Reiterando que metapsicologia são chamados artigos fundamentais, os conceitos básicos da psicanálise, tá bom? Então, hoje vamos falar um pouco da segunda tópica, para iniciar a complementação desse processo de descrição da montagem por Freud, né, como Freud pensou, formulou a questão do inconsciente. Mas antes, o convite a vocês a dar o like nas nossas postagens. A minha é de Sérgio Paulo Feitosa. Sérgio posta todo domingo e segunda-feira. E eu posto na quinta-feira, tá? Sempre vídeos inéditos, trazendo temas novos. E a gente agora está conversando, e como eu disse a vocês, fazendo algumas novas inserções, mas vamos trazer algumas novidades. Uma das novidades é que a gente vai começar também, além dos temas teóricos, os temas conceituais, as narrativas que Sérgio faz na mitologia e os conceitos que eu trago na psicanálise, além das interseções de psicanálise à mitologia, ou seja, como a psicanálise visitou a mitologia, com que propósito, com que objetivo, e como elementos oriundos da mitologia vieram parar na psicanálise, né? Dentro das suas concepções, dos seus conceitos fundamentais, né? Nós vamos também trazer para vocês algumas pontuações de alguns eventos que a gente esteja vivendo, né? Momentos de reflexões sobre a guerra, por exemplo, que é um momento que nós estamos aí, né, de tensionamento no mundo. Dizer um pouco o que é que a mitologia grega tem a dizer sobre isso e o que é que a psicanálise tem a dizer sobre isso. E outros eventos, né? Como recentemente passou o carnaval, o Sérgio postou um vídeo sobre Momo, e eu não postei, mas depois a gente pode falar um pouco sobre o carnaval, as fantasias, né, que tem em torno desse tema. Então nós vamos fazer também esse tipo de postagem, essas modalidades de postagem. E estamos preparando também outras coisas que, passo a passo, nós vamos trazer para vocês. Bom, para o nosso tema de hoje, que é a questão da segunda tópica. Eu falei para vocês do primeiro momento da construção do conceito de inconsciente, que foi, ou de aparelho psíquico, para ser um pouco mais preciso, que foi o Projeto para a Psicologia Científica, no entanto, um texto que Freud não deu prosseguimento. Freud não publicou sequer, mas ali tinha um elemento muito importante. Ali tinha o que muitos autores chamam a espinha dorsal do pensamento freudiano, né? Que já de algum modo estava posto no projeto. Depois Freud, em 1907, no capítulo 7, 1905, no capítulo 7 da Interpretação dos Sonhos, e em 1915, nos artigos de metapsicologia, Freud vai desenvolver mais o conceito de inconsciente, que ele já começava a cogitar e visitar ainda em 1895, quando, paralelo ao projeto para uma psicologia científica, ele formulou um outro grande texto, um grande estudo chamado Estudo sobre Histeria. E ali, pela primeira vez, ele grifou a palavra psicanálise e faz uma investigação sobre a histeria, que é a clínica inicial da psicanálise, que permitiu ele construir o conceito de inconsciente, né? Um texto que ele escreveu juntamente com Joseph Breuer, que foi o seu primeiro parceiro, e na parte concernente a Freud, ele começa a apresentar, né, as modulagens, as formulações e formatações da questão do inconsciente, né? Prosseguindo nesses outros textos. Mas em 1920 ele inicia um processo de reformulação.
da sua questão do inconsciente. Nós vimos nos vídeos anteriores que na primeira tópica Freud teve uma visão mais substantiva. As províncias psíquicas que tinham na ponta a consciência e na ponta da consciência ou o consciente, o sistema perceptivo, ali na ponta do consciente, em seguida o pré-consciente, que fazia parte da consciência, que Freud chamava de um inconsciente descritivo, mas não inconsciente dinâmico, porque o inconsciente dinâmico, ou o inconsciente propriamente dito, aquele que está subrecalcado, esse é o inconsciente, que estava lá na base dessa pirâmide, ou também, numa analogia metafórica, um iceberg, né, dado pelo encobrimento das partes que são visualizadas e as não visualizadas na nossa mente. Bom, mas na segunda tópica, Freud vai trazer, se não uma mudança de conteúdo, não foi tanto isso, mas uma mudança nas suas apresentações, na forma de representar e pensar o inconsciente. Porque na segunda tópica, Freud vai, e especialmente em 2 artigos importantes, né, que é Além do Princípio de Prazer, em 1920, e O Eu e o Isso, se não me engano, em 1923. Bom, na segunda tópica, Freud vai apresentar uma formulação mais adjetiva. Né? Ele não vai se concentrar mais naquele modelo substantivo, né, das províncias psíquicas, mas ele vai pensar o inconsciente de uma forma mais adjetiva. Ou seja, ele vai falar nas instâncias psíquicas. Que instâncias são essas? O eu, que nós chamamos também o ego, o id, que nós chamamos também o isso, ou o termo que Freud utilizou, das es, nós poderíamos traduzir em português por isso, mas que foi traduzido nas obras completas por id, e o supereu, né? Ou também conhecido como superego. Então, a partir dessas instâncias psíquicas, né, que não ficavam mais naquele funcionamento substantivo de uma província ali destacada em cada parte, mas o inconsciente operando de forma mais qualitativa. Por quê? Porque essas instâncias, todas elas, tinham elementos inconsciente, é o caso do supereu e o caso do eu, e também consciente. No caso do isso, ou do id, essa instância é totalmente inconsciente. Então Freud vai pensar, por exemplo, a questão do funcionamento do recalque, da censura psíquica, no limiar do eu. Não é? No eu você vai operar, né, um processo de censura psíquica onde o recalcamento opera e há a clivagem do aparelho na parte inconsciente e consciente. Então o eu tem qualitativamente elementos inconsciente e consciente. Tá? E o supereu também. O supereu é uma instância que tem três dimensões fundamentais, que são: uma há de ser uma instância jurídica, a outra há de ser um processo identificatório, e a outra é de ser também um determinante de gozo. Então, o superior tem isso. Já o isso é um elemento totalmente inconsciente. É como assim, o elemento que busca as satisfações pulsionais sem qualquer censura e absolutamente concernível do ponto de vista dessas satisfações objetais, dessas satisfações pulsionais, no sentido próprio do inconsciente. No entanto, não é? Como o sistema precisa de elementos regulatórios, como o nosso sistema opera tanto consciente como inconsciente, então o id, o isso, ele digamos assim, dentro desse contexto, equilibrado, né, e estabelecido, digamos assim, equilíbrios, não é, a partir do supereu, que funciona aí como instância jurídica, ou seja, que estabelece limites, a partir do recalcamento que vai se dar em torno do eu. Então, o eu e o supereu têm componentes inconsciente e consciente, e o isso é inconsciente. Bom, feita essa apresentação básica, posteriormente nós vamos desenvolvendo mais. Nós encerramos hoje por aqui, e nos próximos vídeos nós vamos seguir com essa temática, mas também trazendo outros conceitos, como o de recalque, e posteriormente outros conceitos como pulsão, transferência, narcisismo, enfim,
Um grande abraço.